Olá e sejam bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem fascinante pela história de como passámos a olhar para a infância. Vamos desde a ideia de que as crianças eram apenas adultos em miniatura até à ciência complexa que temos hoje. Preparados? Vamos a isso! E começamos logo com uma pergunta que, à primeira vista, parece ter uma resposta óbvia. A ideia de infância como um tempo especial e protegido sempre existiu? Bem, a resposta é muito mais surpreendente do que se possa pensar e, na verdade, diz muito sobre quem somos hoje. Ora bem, o debate moderno sobre este assunto arranca, na verdade, em 1960, com um historiador chamado Philippe Ariès. A sua teoria foi, na altura, bastante radical. Ele disse que a infância, tal como a conhecemos, foi inventada. Que antes do século XVII, as crianças eram vistas como pequenos adultos, integradas no mundo dos grandes o mais depressa possível. Mas, claro, esta ideia gerou controvérsia. Outros investigadores, como Pollock e Elkind, foram ver de outra forma. Mergulharam em diários, em textos antigos e encontraram provas de que, na verdade, sempre parece ter havido um reconhecimento de que as crianças são de facto especiais. E foi precisamente esta discussão filosófica que abriu caminho para uma abordagem completamente diferente, muito mais metódica. Percebeu-se que, para entender realmente as crianças, não bastava debater ideias, era preciso observá-las. E assim nasceram os primeiros estudos científicos sobre o desenvolvimento infantil. A primeira semente foi lançada em 1787. Um homem chamado Dietrich Steadman fez algo que ninguém tinha feito de forma tão sistemática. Manteve um diário detalhado sobre cada passo do desenvolvimento do seu filho. Mas o verdadeiro boom, o momento em que a ideia ganhou um peso científico a sério, foi 90 anos depois, em 1877. E sabem porquê? Porque o próprio Charles Darwin publicou as suas observações sobre o seu filho. O prestígio dele era tal que, de repente, este método ganhou uma legitimidade incrível. E o resultado? Nos 30 anos seguintes apareceram quase 30 outros diários de bebês. E o que é que guiava Darwin e muitos outros nesta altura? Era uma ideia fascinante, resumida numa frase que parece complicada. A ontogénia repete a filogénia. Parece complexo, não é? Mas a ideia por trás é até bastante poética. O desenvolvimento de um único bebê, desde a concepção até começar a andar, estaria a recontar, em câmara rápida, a história evolutiva de toda a espécie humana. E esta analogia ilustra-o na perfeição. Para Darwin, a vida dentro do útero era um eco das nossas origens aquáticas. A fase de gatinhar, um reflexo de um passado distante, quando os nossos antepassados andavam de quatro. E aquele momento mágico em que a criança se põe de pé e dá os primeiros passos? Isso era o clímax, o símbolo do passo evolutivo final para o Homo sapiens. Era uma forma incrível de ligar cada bebé a toda a imensa história da humanidade. Naturalmente, estas primeiras observações não trouxeram só respostas, pelo contrário, levantaram questões filosóficas ainda mais profundas, que acabaram por se tornar os grandes pilares da psicologia do desenvolvimento. Vamos ver como estas questões continuam a ser super importantes até hoje. E a questão central, que está na base de tudo, é esta. Qual é o verdadeiro papel de uma criança no seu próprio desenvolvimento? É um agente ativo? Alguém que constrói o seu próprio mundo interior? Ou é mais como uma espécie de barro, moldado passivamente por tudo o que acontece à sua volta? Este debate foi dominado por duas metáforas muito poderosas. De um lado, tínhamos o filósofo John Locke. Para ele, uma criança nascia como uma tábula rasa, uma folha em branco. Tudo o que ela se viesse a tornar seria escrito pela experiência. Do outro lado, completamente oposto, estava Jean-Jacques Rousseau. Ele via as crianças como bons selvagens, seres que nascem com uma bondade e um potencial inatos e que se desenvolvem ativamente, a não ser que a sociedade os corrompa. E estas ideias filosóficas não ficaram só no papel. Elas deram origem a dois modelos científicos que tentavam explicar o desenvolvimento. O modelo mecanicista, que vem da ideia de Locke, vê os seres humanos quase como máquinas complexas que reagem a estímulos do ambiente. O desenvolvimento é, aqui, uma resposta passiva. Já o modelo organísmico, inspirado em Rousseau, vê as pessoas como organismos vivos, ativos, que são os principais motores do seu próprio crescimento. O impulso para a mudança vem de dentro. Ok, mas então, como é que essa mudança acontece na prática? Para os mecanicistas, é um processo contínuo, uma subida suave e gradual. É como aprender vocabulário novo. Hoje sabemos 10 palavras, amanhã 11, depois 12. É uma mudança em quantidade, uma mudança quantitativa. Para os defensores do modelo organísmico, a mudança é descontínua. Acontece em saltos, em estádios bem definidos. Pensem na diferença entre gatinhar e andar. Não é uma melhoria gradual, é um salto qualitativo, uma forma completamente nova de estar no mundo. E hoje em dia, em que pé estamos? Bem,
A ciência raramente gosta de extremos. A visão atual é que o desenvolvimento humano é uma dança complexa entre estas duas ideias. Ou seja, envolve tanto mudanças graduais, contínuas, como saltos qualitativos e descontínuos. As duas coisas acontecem. Estes debates todos foram absolutamente fundamentais. Prepararam o terreno para as grandes teorias do século XX e, mais importante, para a forma como vemos o desenvolvimento hoje. Não como algo que acaba na adolescência, mas sim como uma jornada que nos acompanha a vida inteira. E com estas bases, o palco estava montado para os grandes arquitetos da psicologia do desenvolvimento. Nos Estados Unidos, Stanley Hall foi quem realmente institucionalizou este campo de estudo. Binet e Simon deram-nos uma ferramenta revolucionária, o primeiro teste de inteligência. A partir daí, o foco dividiu-se. John Watson, com o seu behaviorismo, defendia que tudo era ambiente e condicionamento. Do outro lado do espectro, Sigmund Freud olhava para dentro, para as forças do inconsciente. E depois tivemos os grandes mapeadores da nossa jornada. Jean Piaget mostrou-nos como o nosso pensamento evolui por fases e Bowlby e Erickson colocaram as nossas emoções e relações sociais no centro do palco. Cada um deles acrescentou uma peça vital a este puzzle. Tudo isto levou a uma mudança de mentalidade absolutamente radical sobre a nossa própria vida. Pensemos nisto. A visão antiga era como uma montanha russa. Subíamos na infância e adolescência, atingíamos um pico ali na idade adulta e depois era sempre a descer. A visão moderna, a chamada perspectiva do ciclo de vida, é completamente diferente. Vê o desenvolvimento como um processo que dura, a vida toda, desde a concepção até à morte. E em cada fase há ganhos e perdas, crescimento e adaptação. E esta nova perspectiva é muito mais complexa, mas também muito mais otimista. Reconhece que o potencial para crescer e aprender existe em todas as idades, até na velhice. Diz-nos que nenhum período da vida, por si só, determina todo o resto do caminho. Que a cultura e o momento histórico em que vivemos nos moldam profundamente e talvez o mais importante de tudo. Embora as experiências da infância sejam, claro, muito importantes, a mudança é sempre possível. O nosso desenvolvimento não é um destino que foi traçado à nascença. E assim voltamos ao início, mas, espero, com um olhar diferente. A história de como começamos a estudar a infância é, no fundo, a história de como aprendemos a entender-nos a nós mesmos. E por isso, a reflexão final que fica é esta. Ao olharmos para esta evolução toda, desde a ideia de pequenos adultos até à de um processo que dura a vida inteira, como é que isso muda a forma de olharmos para a nossa própria história de vida?